Se apresente. Apresentar. Vamos lá. Sou Victor Ramones Rodrigues. Tenho 30 anos. Sou pai da Lorena Costa Ramones, Vinícius Costa Ramones, esposo da mulher mais gata de todos os tempos, Jaqueline Costa Rodrigues. E sou hoje gestor e pastor da igreja Cristo Essência Maior, Igreja ICEM. E acho que só mais alguma coisa aí, mas tá tudo bem. O que te inspirou a criar o Papo de Amigo? Vamos lá. O Papo de Amigo ele começou em 2021. 2021. Vou ter que cortar essa parte aí, mas vamos lá. Só não lembro a data. 20? Foi na pandemia, não foi? Acho que foi 20. Vamos lá. O Papo de Amigo começou em 2020, na minha casa. Eu tava conversando com um amigo meu, na qual nós estávamos conversando sobre vários assuntos muito legais, assim, dentro do processo cristão e desenvolvimento humano, né? A gente estava batendo um papo sobre isso e falando sobre muitas ideias, sobre como a igreja hoje ela tá com dificuldade. Como a gente vê que a igreja hoje ela perdeu o propósito dela, né? Que é vidas. A gente percebe que a igreja do Senhor ela tá muito mais focada em literalmente só em grandes templos, em propagar somente um símbolo do evangelho e esquecendo de verdade do propósito, que é levar o evangelho, levar Cristo a outras pessoas. E aí, conversando nisso, batendo um papo sobre isso, nós estávamos falando sobre quanto que essa conversa que nós estávamos tendo seria importante para levar o papo de amigo, né? Na verdade, para levar essa história para outras pessoas. O quanto as pessoas elas agregariam, né? O quanto que elas ficariam, talvez impactaria na vida delas se elas estivessem assistindo isso. E aí ele disse essa frase, o papo de amigo ele começou nisso, né? O nome surgiu daí. Ele falou, esse papo de amigo é muito legal. Imagina se as pessoas estivessem assistindo. E aí eu falei, cara, que legal. Ele falou, isso daria um programa. Aí eu falei, é verdade e tal, e ficou por isso. Algum tempo depois, né, a gente entrou no lockdown na igreja, e não só na igreja, mas em todos os lugares, né? E aí a gente começou a conversar sobre essa ideia do que a gente ia fazer, como ia transmitir os cultos para as pessoas que estavam em casa. E foi uma época bem, bem complicada, porque as pessoas começaram literalmente a ficar preocupadas com os familiares que estavam doentes e como que as pessoas iam manter dentro da igreja. Até porque, quanto tempo que a gente vivia na igreja, estando livres de fazer muita coisa e tal, e a gente, nesse momento, ficou muito preocupado, porque como ia acessar essas pessoas? E aí, automaticamente, acho que como toda igreja, a igreja precisou se moldar e começou a trabalhar as lives. Né? Não, acho que não só a igreja, mas o mundo inteiro começou a trabalhar com as lives. E aí, a gente começou a fazer as lives em casa, que até então a gente começava a falar que era o discipulado no sofá. E aí o pastor começou a fazer os cultos e tal. E tudo ali no celular. Eu lembro que a gente começou a fazer pelo Facebook. E aí começou a trabalhar ali para tentar levar um conteúdo para as pessoas e as pessoas não perderem a fé nesse processo, né? Principalmente num processo de dúvida, num processo de tristeza. As pessoas elas começam a ficar preocupadas. Então a gente falou, vamos levar através da live e tal. Então uma coisa bem amadora, a gente começou a fazer e começou a fluir dentro disso. Passou algum tempo depois, começou a flexibilizar pra gente começar a retomar os cultos e tal, não totalmente com a capacidade, mas eu lembro que foi com a capacidade de 60% do nosso prédio. Só que na época, 60% nosso era praticamente a nossa igreja, né? A quantidade das pessoas que nós tínhamos. Então a gente falou, vamos voltar pros cultos e tal, mas uma vez por mês. Uma vez por semana. A gente volta uma vez por semana e tá tudo certo. Aí a gente voltou uma vez por semana, começou a fazer aos domingos e tal. Só que aí o pastor falou,
eu tô pensando em voltar às quartas. E aí eu comecei a pensar, na época, estava como líder do departamento de louvor, e eu comecei a pensar no departamento de louvor, porque a maioria era tudo asmático, né? Todo mundo com doenças crônicas e tal. E eu falei, vamos tentar fazer da melhor forma. E aí eu comentei com o pastor, falei, poxa, pastor, voltar agora aos cultos de quarta e tal, vai ser complicado, porque aos domingos já estamos com uma defasagem. Vamos tentar outra coisa? Até porque as lives que nós estávamos fazendo já começou a cair, as pessoas já não estavam assistindo tanto. Aliás, eu lembro que as pessoas às vezes optavam em assistir as lives dos sertanejos, né? E não assistir as nossas lives. E aí a gente começou a sentir essa dificuldade. Só que também, eu até entendo, porque, você só sentar, ler um livro, ou só ali fazendo uma ministração, 40 minutos, 50 minutos, simplesmente só caminhando, assim, sem nada que possa diversificar e tal, para prender a atenção das pessoas, eu sei que é algo bem difícil. Então, começou a cair nessa monotoneidade por conta dessa situação. E aí, beleza, eu falei pro pastor, pastor, eu estava conversando com um amigo e tal, e eu tô com uma ideia, ele me despertou uma ideia na cabeça, e eu gostaria de tentar. Eu lembro que na casa na qual eu morava na época, eu tinha um pequeno escritório assim, que eu sempre tive um desejo de ter um escritório, e eu lembro que eu falei, eu quero poder fazer algo ali nesse sentido. E eu falei, posso tentar? Ele falou, não, tenta nesse mês, se no próximo mês a gente perceber que não deu certo, a gente volta pros cultos de quarta. Eu falei, tudo bem e tal. E aí, a gente começou a fazer esses cultos, essa live. E aí eu falei, então eu vou trazer convidados. Eu sabia do nome, mas ainda a gente não tinha falado sobre o nome. E ficou como discipulado no sofá, como já estava. E aí, eu comecei a fazer a primeira gravação. Eu lembro que nessa primeira gravação eu chamei o pastor. Eu falei, vamos, então deixa eu testar com o senhor, tal. Beleza. E a gente começou com o meu celular. Eu lembro que a internet de casa era longe do escritório, assim, né? E ficava caindo toda hora. E eu comecei a ter que usar o 4G. E a qualidade bem ruim mesmo, assim. E sem áudio, sem câmera, com a câmera do celular e tal. E a gente começou a fazer essa ideia. E aí, beleza. Fez a primeira assim, o teste, né? E a galera super topou, assim, super gostou. E, nossa, que legal, tal, não sei o quê. Mesmo com as quedas, né, da internet, eu falei, beleza, vamos tentando. Mas a galera gostou ainda, assim, do que eles foram vendo. E aí, passou. E aí eu fiz na outra quarta-feira, eu chamei esse meu amigo, na qual ele começou a fazer o segundo episódio. E aí, foi melhorando, já tentei colocar uma iluminação e tal, tentei ali fazer um fundo diferente, e ali foi acontecendo. Eu lembro que, se eu não me engano, eu comecei ali a fazer uns 5, 6 programas naquele lugar. Até o dia que eu lembro que aí o David, né, que hoje é um dos nossos co-hosts, ele estava com a gente e ele começou a falar comigo ali e tal. Ele falou, eu quero ajudar na produção. Eu falei, tudo bem e tal. E ele começou a dar uma força ali para tentar melhorar as coisas. Eu lembro que até teve um programa que eu tentei fazer, que eu tentei colocar som. E eu peguei uns microfones de lapela que a gente tinha aqui na... lapela não. Caramba, esqueci o nome agora do microfone. Aqueles microfones de lado, né? A gente tinha uns microfones bem simplesinhos. Eu falei, vou tentar levar lá. E aí tentei montar um setupzinho lá. E, gente, eu lembro que o fio tinha estourado e eu não tinha como fazer a solda ou fazer outra coisa. Aí o que eu fiz? Eu peguei o fio, fiquei segurando o fio, assim, tipo, botei embaixo da perna, amarrei ele e deixei ele pendurado aqui e comecei a fazer e tentei fazer com um som melhorzinho. Eu lembro que eu comprei um aparelhinho que dava pra colocar no celular e dava pra captar o áudio. E aí ali começou a sair um som melhorzinho e tal, e aí a galera começou a gostar. Aí eu lembro que o primeiro patrocinador foi a pastora Ana, as ópticas Ana. E as ópticas Ana, a pastora Ana, né, com o coração que ela tem, e o coração empresário também que ela tem, ela falou, patrocina nós aí, eu vou fazer uma rifa e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a criar tudo isso e eu lembro que eu cortei assim, eu imprimi, e eu cortei um logo dela e coloquei numa estante que eu tinha assim de carrinhos, e eu coloquei lá e beleza, e a coisa começou a acontecer. E ali começou a fluir. E eu lembro que as coisas começaram a acontecer, os convidados começaram a vir, eu comecei a chamar alguns pastores, as coisas foram flexibilizando,
e a pandemia foi passando, né? As coisas foram mudando. E aí eu lembro que a gente começou a conversar sobre tudo isso que estava acontecendo na época, e a minha intenção, meu intuito sempre foi ter essa conversa de amigo. E aí, ali já surgiu o nome, Papo de Amigo, por conta dessa conversa que eu tive no início, e a gente começou a conversar bastante sobre essas ideias, e a minha intenção sempre foi trazer um programa que não fosse religioso, que não tivesse o intuito de religiosidade, na verdade. E que fosse um programa que falasse de Deus, falasse de Jesus, falasse das nossas ideias, mas sem uma religiosidade, sem um peso, com brincadeiras, com um momento bem descontraído e tal. E aí, automaticamente, eu lembro que aí o Mateusão, né, que é um dos nossos parceiros aqui do time, e ele falou, pô, eu quero ajudar e tal. E aí eu falei, então vamos fazer. E aí, quando a gente voltou, eu lembro que a gente tinha uma sala lá em cima, na igreja, e essa sala, nós começamos a... Falei, vamos montar essa sala aqui, vamos pintar e tal, e a gente começou a mexer na sala, e a gente montou o nosso primeiro estúdio, assim, né, o primeiro... Só que, pô, como montar o primeiro estúdio, sem equipamento, sem nada? Aí eu falei, vamos continuar no Facebook. A gente começou, lógico, com um pouquinho melhor o equipamento da igreja, a gente começou a usar esse aparelhinho que eu usava, né, pra colocar no celular, e vamos fazer no celular. Aí, poxa, tinha uma televisão, aí eu lembro que a igreja mudou, comprou um projetor. Foi projetor? Não, minto. A igreja ganhou um projetor. A igreja ganhou um projetor nesse processo, e aí a televisão que a gente usava ficou parada. Falei, por que não usar a televisão pra gente tentar conseguir patrocínio? Aí, beleza, a gente já tinha as Óticas Ana, falei, vamos pôr as Óticas Ana, vamos colocar os nossos projetos sociais que nós temos e tal, e a gente vai divulgando ali. E aí, literalmente, fez num formato de podcast. A gente colocou 2 poltronas, que eu ganhei essas 2 poltronas da minha mãe. Minha mãe falou assim, tem 2 poltronas. Eu falei, me dá e tal, eu posso usar. Ela falou, eu te empresto. Não tô usando, eu te empresto. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei a poltrona, coloquei a televisão, e aí lá na televisão começou a passar os programas e tal, os anúncios, tudo que a gente tinha, os cultos e tal. Foi bem legal nesse processo. E ali estava o Matheus, eu lembro o Matheus e o David, e eu. E ali começou a funcionar, começou a rolar o programa. Depois a gente teve mais algumas pessoas que foram entrando, foram nos ajudando. E aí eu lembro que tinha uma mesinha de som, que até recentemente a gente estava aqui usando ela estava meio que parada. Eu falei, vamos tentar buscar o som dela. Aí eu lembro que o primeiro investimento que nós tivemos foi o Matheus. O Matheus começou, eu não lembro se o Matheus estava trabalhando ou não, mas o Matheus, ele foi lá e tinha um dinheiro, e ele falou, eu tô pensando em comprar uns microfones. E foi lá e comprou uns microfones condensadores pra gente. A gente já tinha essa mesinha, e a gente começou a usar essa mesinha. E com esses microfones, e aí começou a dar um ar de programa e tal. Falou, olha que legal e tal. Até que onde foi o divisor de águas, assim, literalmente no programa, foi quando uma pessoa que eu tinha há muito tempo, eu cresci ouvindo essa pessoa, eu até comentei isso com ele, eu cresci ouvindo, cresci falando com ele, e através de um dos convidados que nós tivemos no processo, né, que é o Rodrigo Passos, que nos ajudou por muito tempo aqui, que deu esse apoio, ele tinha um contato do Pastor Babão. E aí, quando a gente fez o convite pro Pastor Babão aceitou. Foi um dos primeiros programas de podcast na qual ele participou. E aí ele veio no programa, e eu lembro que até no dia ele fez uma profecia e tal. Ele falou que nós íamos crescer muito, que esse programa ia chegar em bastante lugares e tal. E ali a gente começou literalmente a mudar o parâmetro, sabe? Então, agora não é só ali um programa para não ter o culto de quarto. É pra gente ficar mesmo e deixar uma marca. E aí, tanto que um tempo depois, o culto de quarta voltou e a gente teve que mudar o nosso dia. A gente foi pra sexta-feira. E aí, continuou. E aí, o público veio. E aí, passou um tempo, a galera começou, precisa ir pro YouTube, porque no Facebook não tem como a gente acessar. Até na época ainda, algumas televisões não tinham acesso do Facebook. Não dá, eu não tenho. Tem gente que tinha Facebook, tinha gente que não tinha. E aí, a gente começou a ficar meio que travado nisso. Vamos pro YouTube. Só que aí eu falei, poxa, como que a gente vai pro YouTube se a gente não tem os equipamentos? Já pra ter um som já tá meio difícil. Então imagina pra ter câmeras, tem que ter software, tem que ter um computador muito bom e tal. E ali e tal, e aí eu comecei a ficar naquelas, né? Aí eu lembro que uma pessoa disse pra mim assim, falou, não adianta você querer você não querer fazer porque você não tem equipamento. Mas coloca pro público, o público tá querendo, então vê com o público, e eles vão automaticamente, tentar vir junto e tal, ou se for da vontade de Deus vai acontecer.
Eu falei, tá bom. E a gente nunca tinha falado nada pô, sei lá, pedir alguma coisa pro público. Gente, estamos querendo mudar e tal, não sei o quê. E aí, eu lembro que naquele tempo, eu lembro que a sala era muito quente, era uma sala bem quente. E aí veio uma pessoa e falou, eu quero patrocinar o programa e quanto que é um ar-condicionado? Aí eu falei, pô, ar-condicionado e tal, é meio caro. Não, mas quanto aqueles ar-condicionados e tal, que a gente tem um acesso aqui para aqueles quadrados antigos. Falou, não, quanto que é? Aí a gente pesquisou, eu lembro que era R$300. A gente conseguiu comprar um. Aí a pessoa, não, então tô aqui R$300, vocês compram. Então imagina, pra quem não tinha nada, pra quem começou segurando um fiozinho e tal, pô, daqui a pouco já tinha uma mesa, já tinha um microfone, já tinha uma sala que já tava refrigerada, e pô, que bacana, as coisas foram acontecendo. E aí, o público começou a pedir, vai pro YouTube, vai pro YouTube, vai pro YouTube. O programa começou a acontecer, a gente começou a ter notoriedade. Aí eu falei, caramba, como que eu vou? E na época, eu lembro que eu tinha comprado um computador, e o computador, pra época, era um computador bem, bem legal, assim. Mas ainda assim, talvez não tanto pro que a gente precisava. Mas já era um começo. Então, a gente começou a fazer as lives, tentar começar a fazer as lives, migrar do Facebook pro YouTube com o meu computador. E eu lembro que a gente tinha a gente comprou, eu lembro disso, eu e o David, a gente comprou uma webcam de R$80. Ela era R$80, ela era só HD. Ela funcionava lá 720. E eu falei, já alguma coisa. E aí colocou o programa no meu computador e o som que tava vindo dessa mesinha. E aí que a gente colocou e começou a funcionar. E aí foi o primeiro programa. Tanto que nesse primeiro programa caiu a internet, não deu certo. A nossa internet era muito fraquinha e não deu e tal. Aí eu lembro que foi picado, assim, mas funcionou e beleza. Já no próximo programa a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa melhor e tal. Vamos melhorando, a gente tá se adaptando ainda com as coisas. Beleza. O que começou a acontecer? O que eu senti que aconteceu? O programa começou a ficar tão legal que o programa era mais legal antes do que no ao vivo. Ao vivo era bem bacana, sempre foi algo muito gostoso, mas a resenha de antes sempre foi algo que foi muito legal pra gente. Então a gente começou a estar na resenha, começou a brincar, trocar ideia. Quantas vezes a gente estava aqui, começou a conversar, daqui a pouco quando a gente viu, a gente estava sendo ministrado pelo pastor que estava, ou pelo convidado, ou até mesmo por nós ali. E o antes era sempre muito legal, e até o depois era sempre muito legal. Então eu comecei a ver que o Papo de Amiga, ele começou a ficar... Ser algo mais para as pessoas do que literalmente para quem estava assistindo em casa. Mais para quem estava junto, trabalhando, do que para quem estava em casa. E aí, esse se tornou talvez o segundo maior intuito do Papo de Amigo, que foi as pessoas que estavam. Porque aí eu comecei a pensar, eu comecei a ficar preocupado na época, ainda por ser pandemia, dessa galera que estava comigo, desses mais jovens e tal, que estavam muito presos dentro de casa. Eu falei, então vai ser um programa para essas pessoas, porque eles estão parados em casa, eles vão estar aqui comigo, trabalhando, todo mundo de máscara e tudo mais, todo mundo participando, todo mundo fazendo algo muito legal. E aí, dito e feito, foi algo bem bacana. Até o dia que falaram, faz um pedido e tal, pra gente tentar evoluir, pra tentar comprar umas 2 câmeras a mais, ou uma câmera melhor e não sei o quê. E eu lembro que eu fiz o pedido e, cara, de 24 horas depois, a gente recebeu um Pix de R$500. E, cara, R$500 e tal. Eu falei, caramba, que da hora, a gente conseguiu um dinheiro e não sei o quê. E a gente foi lá e comprou a nossa primeira câmera, que até hoje tá aí, a nossa batalhadora aí. Que a gente comprou uma câmera melhor, que foi a Logitech e tal. Lógico, a gente ainda não conseguiu chegar numa câmera ainda totalmente profissional, top, assim, mas já era uma coisa totalmente diferente do que nós tínhamos. E aí a gente foi lá e comprou essa câmera e a gente começou a usar essa câmera. E as qualidades melhoraram, a gente usava uma câmera só. Aí eu lembro que os meninos faziam um jogo com a mesma câmera, conseguia ficar fazendo vários cortes e tal. E as coisas começaram a fluir. E aí depois do Pastor Babão, outros convidados foram vindo. Ele nos ajudou com muito convidado, começou a nos indicar vários convidados. E a gente começou a ter... Essa ideia do Papo de Amigo começou a vir por indicação. E aí, o legal do Papo de Amigo veio por conta disso, que veio começando a falar com histórias, né? Contar as histórias das pessoas, contar o que as pessoas elas passavam. E aí o intuito, eu sempre falei isso para as pessoas, pro pessoal que trabalha junto com a gente, eu sempre disse que o Papo de Amigo não é pra gente dar nenhuma opinião, a gente não ter uma opinião formada sobre A ou B ou C, mas ouvir as histórias. E aí dentro de quem estiver assistindo, quem estiver recebendo esse conteúdo vai poder
vai poder se conectar com as pessoas, de dizer se é certo ou se é errado. Mas o papo de amigo não ia falar isso, até porque a ICEM ela foi formatada embaixo disso, em cima de histórias, de conhecer além do que nós estamos vendo. Não é só aquilo lá, aquela pessoa está falando aquilo ou ela é aquilo. Não, peraí, o que ela já passou, qual foi a história dela, para ela estar aqui hoje, quem era ela, né? Até por isso a gente começou a falar sobre a primeira pergunta, né, fatídica pergunta de quem era você no passado, quem era você quando criança, qual é a sua história, né, para você estar aqui hoje. Então começou a fluir muito e graças a Deus a gente começou a trazer muitas pessoas que começaram a agregar. Poxa, hoje a gente já chegou a 80 episódios, né, 80 programas, sem contar os que a gente já deixou lá atrás, lá no Facebook, que, né, a gente não trouxe pro YouTube. Então, muitas coisas aconteceram. 2 anos se passaram, muitos convidados bacanas a gente conseguiu entrevistar. Então, foi algo bem bacana. E até pessoas, né, pessoas que a gente realizou, que a gente tinha vontade de realizar, de trazer para conhecer pessoalmente, nós trouxemos. E cara, eu lembro de vezes aqui que a gente estava aqui e pessoas começarem a falar em línguas, a gente terminar o programa em momento de oração, porque a gente estava sentindo totalmente a presença de Deus e tal. Então, se nós hoje chegamos até aqui, foi porque pessoas se dedicaram, o programa veio do coração de Deus e as pessoas tanto que trabalham quanto os entrevistados tiveram vontade, né? A gente tinha uma frase muito legal que a gente sempre usou, que é o papo de amigo tem pessoas de verdade, né? Vem pessoas de verdade, com histórias de verdade, com histórias reais, que conectam e que levam o nome de Jesus. Então, eu acredito que o papo de amigo, ele surgiu nisso e temos vivido momentos incríveis nesse processo. Se você pudesse definir o papo de amigo em uma frase, como você definiria? Eita, essa é forte. Isso é difícil. Em uma frase, o papo de amigo histórias reais. Acho que essa seria a frase. Um lugar para histórias reais. E o que motivou a mudança desse novo formato do podcast para depoimento de vídeos, enfim? E que a galera pode esperar também dessa nova temporada? Então, a gente sentiu nesses 2 anos algo muito legal. Até o programa cresceu bastante. A gente teve, graças a Deus, chegamos num número legal de inscritos e tal. Mas sabe quando você sente que talvez dali não vai fluir mais nada? Entende? A gente acho que chegou nesse ponto porque a gente começou a sentir que a gente estava estagnado, que a gente não estava evoluindo, né? Mesmo que a ideia nunca foi trazer convidados aqui só pela questão de seguidores, por número de seguidores, mas sim por histórias reais. Então a gente começou a pensar nesses últimos tempos sobre como que nós iríamos levar o nosso propósito. Então a gente começou a pensar, poxa, eu vou levar o nosso propósito, nós vamos levar como? Só também através de histórias ou através de convidados? Porque imagina assim, a gente começou a pensar, como que eu vou descobrir a história de alguém se não for por uma indicação? Como a gente já teve situações aqui, não dizendo que a gente teve convidados ruins, não. Mas a gente já teve momentos de a história não conectar com o nosso propósito. E a gente começar a se questionar, peraí, o nosso propósito tá alcançando vidas, as pessoas estão se conectando, está sendo um programa que tem, de uma certa forma, mudado vidas? Porque já teve um momento que a gente chegou aqui e saiu totalmente amassado por Deus, de Deus ter falado muito com a gente saiu daqui chorando, mas já teve momentos aqui de ser um peso, de olhar e falar, poxa, será que a gente tá no lugar certo? Tá fazendo a coisa certa? Então, quando nós olhamos o todo, nós sentimos que nós estamos estagnados e a gente quer dar muito mais. Então, essa nova proposta do Papo de Amigo vai ser para, literalmente, trazer essa essência de contar histórias. Então, das histórias serem contadas e pessoas possam se conectar. E uma coisa que a gente sentiu também é que esse nicho do podcast já está meio saturado. Então, ou a gente começa a diversificar e mudar para melhor, ou a gente vai ficar sendo como mais um.
E a ideia não é ser mais um. A ideia é ter um propósito, a ideia é literalmente alcançar vidas, e a ideia é ser diferente. Então, aí, o Papo de Amigo, nessa nova formatação, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma conexão, um grupo que a gente sente que a gente estava devendo é os adolescentes. Então, nós vamos ter agora um conteúdo totalmente para adolescentes. Lógico, não vai ser só para adolescentes, mas vai existir. No canal a gente sente que faltava para as crianças e hoje nós estamos tendo um programa para as crianças. E a ideia de alcançar o nosso público-alvo. E o nosso público-alvo hoje é das 100. É muito claro que o Papo de Amigo hoje nós queremos alcançar os feridos. Quem são esses feridos? Os feridos são as pessoas que desacreditaram na igreja. Que infelizmente, por conta de líderes, por conta de homens, elas se feriram, elas se afastaram e hoje elas estão longe do evangelho por conta de pessoas mal intencionadas. Então o Papo de Amigo, ele vai ser uma ferramenta, uma ponta de lança para alcançar essas vidas. Então esse novo formato é para literalmente conectar essas pessoas conseguirem encontrar. E uma dificuldade também que a gente sentiu é que, imagina assim, um programa de 2h30. A gente já teve programa de 3 horas. Muitos acabam não assistindo tudo por conta dos seus afazeres, né? E então a ideia é simplificar para alcançar mais. Mas o simplificar não é deixar de ter qualidade. Pelo contrário, é ter bastante qualidade, mas em um tempo mais reduzido. E quais são as suas expectativas para essa nova fase do Papo de Amigo? A expectativa é boa, né? A expectativa é literalmente poder, através das histórias que vão estar aqui, que vão estar sentadas nessa cadeira, possam conectar. É isso. Que essas pessoas feridas, para você que está ferido, para você que está longe, para você que está longe do evangelho, ou ferido com o evangelho, que você possa literalmente se conectar com cada uma das pessoas que vão sentar aqui. Aliás, cada uma dessas pessoas que vão sentar aqui vão ser selecionadas, vão ser pessoas que literalmente têm uma palavra, que têm uma história de vida que mostre superação e que mostra Cristo Jesus, que alcançou, que mudou, que deu um novo recomeço. Então, eu acho que a minha maior expectativa é que você possa ter um recomeço através desses vídeos que vão ser apresentados para vocês. E você lembra de alguma história ou já chegou para você alguma situação, alguém já testemunhou para você algo que o Papo de Amigo alcançou essa pessoa? Estava assistindo o Papo de Amigo e eu preciso falar para você, Ramones, que a história foi essa. Sim. Tem até, na verdade, a história dentro daqui, né, do Papo de Amigo. A gente tem hoje uma das nossas produtoras, que é a B. O Papo de Amigo, ele não tinha esse... Ele começou de uma forma muito simples, mas a gente sabia que a gente precisava profissionalizar. A gente precisava deixar ele mais profissional. E, automaticamente, dentro disso, a gente precisava de pessoas capacitadas. Então, hoje nós temos aqui a Júlia, que é profissional, trabalha com marketing, esqueci agora a frase que eu quero usar. Comunicação. Que trabalha com comunicação, é uma pessoa que tem essa veia, né, muito forte dentro da comunicação. E nós temos também a Bea, que trabalha com a questão de roteiro, trabalha com as questões mais sistemáticas, assim, sabe? E ela estava longe dos caminhos do Senhor, ela não estava frequentando há muitos anos a igreja por estar ferida, por estar chateada com o evangelho. E através do Papo de Amigo, ela veio num programa. Eu pedi uma ajuda para ela, para me ajudar no programa, não para me ajudar com a igreja. E ela foi se conectando com as histórias, ela foi se conectando com as pessoas, ela foi dentro do processo, ela foi ali ouvindo a mensagem. E hoje ela está com a gente, não só com a gente, mas hoje ela está envolvida com Cristo, hoje ela está envolvida com o seu ministério, com o seu propósito de vida. E eu creio que, poxa, o Papo de Amigo foi ali um momento de um divisor de águas ali na vida dela, para que ela pudesse voltar aos caminhos e pudesse experimentar esse recomeço com o Senhor. Você falou bastante da equipe, como vocês funcionavam nos bastidores e como as coisas fluíam bem legais, assim, antes das câmeras ligarem. Eu queria saber quais foram
os momentos e se você pode contar um pouco como que a equipe ajudou o Papo de Amigo acontecer. Como é que foi isso pra você? O Papo de Amigo hoje, se nós estamos aqui, é por conta dessas pessoas que estão por trás das câmeras, né? Cara, todos, sem exceção, tiveram partes fundamentais, assim. Porque, sendo muito sincero, eu acredito que eu sentar aqui, entrevistar alguém, é a parte mais fácil do processo. Porque ali é uma troca de ideia. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Então, sentar em uma mesa, junto ali com o convidado, ter os nossos patrocínios que nós temos ali, comer um Fladog, entende? É a parte mais fácil. Agora, o fazer acontecer, que é posicionamento de câmera, posicionamento de som, dar uma estrutura. Poxa, dou um exemplo. A gente tem o nosso Iguinho aqui, que o cara, ele não aparece, mas ele tá fazendo as coisas acontecerem por fora. Então, de atender, de receber o convidado lá na porta, a gente não tem um estacionamento, mas de estar ali olhando os carros, de estar fazendo um café, de estar buscando o Fladog ali. Então, as mínimas coisas, as mais simples que pode se parecer, estão sendo feitas porque existem pessoas com o coração comprometido pro reino. Então, poxa, as pessoas que ficam na câmera ali, o Matheus, a Bea, que estão ali trabalhando, que estão criando, inovando, a Ju, que tá vendo que tá acompanhando todo o time, que tá trabalhando com todo mundo, que tá organizando todo mundo, que tá fazendo todo mundo girar, o Luquinhas, que tá ali com os insights, né, de fazer ali os áudios, de soltar as vinhetas, de soltar as questões cômicas do programa e tal, de estar fazendo os cortes ali dos shorts, o Paulo que tá ali na mesa de som, fazendo o som acontecer, e não sei o quê. Até legal, porque eu sempre, quando a gente tem um programa fora do padrão, que é os react, né, que é os programas que a gente precisa agregar pessoas, eu sempre quero que eles participem, porque quando eles estão participando é muito mais legal, o programa flui muito melhor. Até quando nós estamos sentados aqui trocando uma ideia, eu peço para eles, né? Pô, eu sei que vocês estão ali na função de vocês, mas participem do programa, estejam no programa, fluam com o programa, né? Porque não adianta só estar aqui, só eu conversando com a pessoa e vocês não participarem. O programa é de vocês, está com vocês. Então, essas pessoas, elas são imprescindíveis, elas foram escolhidas por Deus para estarem fazendo esse programa. Hoje, se nós olha só, hoje nosso programa monetiza. E se nós estamos monetizando, é porque cada um dessas pessoas são fundamentais, é um pilar dentro desse programa. Então, aliás, eu vou dizer que é só o programa, mas o canal da I100, entende? Se nós estamos aqui hoje, são por conta dessas pessoas maravilhosas que nós temos. E como que você espera que a audiência reaja a essa mudança de formato? Eu sei que a gente tem algumas pessoas que são os nossos fãs número 1, assim, né? Que talvez vão sentir falta um pouco desse sistema que nós temos. Mas eu acredito que, assim, a forma que nós estamos criando, que nós estamos fazendo, vai ser muito legal. Então eu creio que as pessoas elas vão curtir a ideia. Eu acho que vai ser algo, como eu disse, é para simplificar. Entende? Não sei, mas eu tenho uma ideia na minha cabeça que quanto menos, melhor. Eu acho que pode ser até meio doido isso. Algumas pessoas aí podem sei lá, possam criticar a ideia de dizer, não, você tem que dar o seu melhor e tal, mas não é a ideia de dar o melhor. Mas a ideia de simplificar, de trazer algo mais simples, com menos tempo, e que a pessoa ela possa se conectar na história e que ela possa poder compartilhar isso com outras pessoas. Porque eu creio que as histórias que vão ser contadas aqui são histórias muito, muito fortes, né? Com essa proposta. Então, eu tô contando aqui uma história simples, né? Que talvez não possa conectar tanto. Mas, os que vão sentar aqui, pode ter certeza que são histórias que vão conectar, que vão falar muito forte e que eu creio que vai ter muita mudança de vida através disso. Eu ouvi dizer aí nos bastidores que vai ser uma oportunidade também para esses fãs do Papo de Amigo, os nossos BFFs, poderem fazer parte também do programa. Como é que vai acontecer isso mais ou menos? Você já pode dar um spoiler? Mais ou menos. Não é bom a gente falar tanto não, mas assim, vai ter bastante
essa era uma das nossas ideias, de não ficar só aqui conosco, mas ter as pessoas envolvidas. Então, não só as pessoas que estão por baixo, atrás das câmeras, mas que as pessoas participem. Então, por exemplo, a gente vai ter um quadro aqui, que é um quadro que, na verdade, a gente já tem fluído, a gente já testou ele já há algum tempo e tem dado certo, que é o Papo de Amigo React. E que tem dado muito certo e que a galera tá curtindo muito. E a ideia não é ficar só entre nós, ficar só entre eu e a produção, mas ter pessoas de casa que possam se inscrever e estarem aqui sentadas juntos, debatendo e aparecendo dentro desse programa. E também essa questão, as nossas mídias sociais no Instagram, a ideia também é girar bastante, usar bastante o nosso Instagram para conectar com o YouTube e que as pessoas elas possam ter voz. Então, o nosso público, o intuito de fazer essa mudança é também dar esse upgrade aí na comunicação com o nosso público. O nosso público vai estar ativo dentro desses novos programas aí que nós vamos ter. Olhando para trás, o que mais te enche de orgulho sobre a trajetória do Papo de Amigo? Cara, o que eu acho que mais me dá orgulho do Papo de Amigo é poder ter tido a realização de sonhos. Porque assim, parece besteira, mas a gente realizou muito sonho no Papo de Amigo. Né? A gente realizou muito sonho além de trazer pessoas que a gente sempre teve vontade, mas de criar essa conexão com pessoas. Esses dias eu tava comentando isso com a minha esposa, eu tava falando pra ela, falei assim, Jaque, olha que loucura, hoje eu converso no WhatsApp com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conversar. De bater papo assim e tal. Então eu tenho orgulho de poder ter, do Papo de Amigo ter promovido isso. Então, por exemplo, poxa, a gente teve aqui um surto coletivo de pessoas, como, vou citar o nome, tô nem aí, porque eu sou assim, né? A gente vive aqui na resenha, é a eterna quinta série desse grupo aqui. Mas, por exemplo, de ter conectado do sonho do Paulo, né? Do Paulo Manuel, que é o nosso operador de som aqui. E ele sempre desejou, ele cresceu ouvindo. Aliás, ele se converteu ouvindo a música do Alcubo. E a gente trouxe o Kleber do Alcubo aqui, entende? E ele participou disso, ele falou de várias coisas. E eu lembro que o Paulo aqui travou, chorou e tal, porque era o sonho da vida dele. Eu lembro também do Luciano Clau, que veio. A Júlia tinha um sonho, cresceu e ouvindo as músicas dele e também se converteu ouvindo a música dele. E ele estava aqui. E tantos outros, né? Tantos outros aqui que conectaram. Lógico, eu tenho um desejo e nós vamos trazer muitos outros, mas as pessoas que a gente trouxe, pode ter certeza que foram pessoas que a gente desejou estar aqui e que acrescentou muito em nossas vidas. Teve outras que teve aqui que a gente não conhecia ou que tinha pouco conhecimento, mas que a gente virou super fã e que hoje a gente já pediu para vir várias vezes aqui e a pessoa super agregou muitas vezes com a gente aqui. Então, o Papo de Amigo, eu tenho orgulho dele porque ele fez as pessoas que nós temos carinho, as pessoas que nós amamos, realizar sonhos. Então, eu acredito que o Papo de Amigo, o orgulho que eu tenho do Papo de Amigo é esse. E qual que é a principal mensagem que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores nessa nova fase do Papo de Amigo? A mensagem que eu tenho para você, agora eu olho para a câmera, né? Para você é que você continue firme com a gente, que você não perca esse amor, esse carinho por cada um de nós que estamos aqui. Continue orando por nós. Nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos no propósito de Deus para as nossas vidas. Você é um amigo, você está aqui conosco. Como eu sempre digo, é eu, meu convidado, a minha produção e você que está em casa. A melhor mensagem que eu posso deixar para você é que Cristo é muito bom, que Cristo é maravilhoso. E para você que é o nosso público-alvo, que é os feridos, que são os machucados, para que você não desista. Você é uma pessoa muito importante. Eu tenho obrigação e eu tenho feito isso em todas as minhas oportunidades que eu tenho de dizer para as pessoas que estão feridas nos perdoe. Perdoe a Igreja de Cristo. Perdoe as pessoas mal intencionadas, as pessoas que te feriram. Nós não
existem pessoas boas. Existem pessoas que pregam o evangelho, que crê no evangelho da forma correta. E que, infelizmente, essas pessoas que estão agindo de forma errada, elas só são cegos que estão guiando outros cegos. Então, a mensagem é essa para você. Não desista, nos perdoe e continue caminhando. Jesus, ele é muito bom e ele está voltando. E ele quer levar você junto com ele. Você é especial para Deus. Você não nasceu de qualquer forma. Você tem um plano. Deus, ele criou você para um propósito de vida que está inserido no seu DNA. E você pode e você será aquilo que Deus planejou para sua vida. Conte com um papo de amigo para despertar isso dentro de você. Porque nós somos isso. Nós somos um despertar. Nós somos um cutucão aí. Nós somos um curtir na sua vida que vai te ampliar para esse propósito de vida. Então, a melhor mensagem é essa. Que Jesus, ele te ama e que ele quer muito ter você de novo com ele. Então, conte com as nossas vidas aí para poder te ajudar nesse propósito. Ai, que emocionada. Ficou bonito isso aí. Curti. Zerou?